Olá, como você tá? Eu sou o Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Comece se inscrevendo se não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque de segunda a sexta tem vídeo aqui todos os dias. Legal? Muito bem, hoje eu quero, eu não sei porque eu fiz isso, hoje eu quero falar com você sobre um tema, na verdade, atualíssimo. E atualíssimo no sentido não de que hoje em dia ele está sendo muito falado, mas atualíssimo no sentido de que hoje, no dia que você está assistindo esse vídeo, ele está começando. E o tema de hoje é Quaresma. Na manhã de hoje, do dia, não do dia que você está vendo esse vídeo, mas do dia que eu estou gravando aqui, porque eu gravo antes, aconteceu que eu estava conversando com a minha família na mesa. Na verdade, não foi no café da manhã, foi no almoço. E aí conversávamos eu, minha esposa, minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Tava todo mundo lá em casa, vieram me visitar nesse período de feriado, graças a Deus. Eles conseguiram vir. E aí nós passamos um tempo juntos. Eu, por mais que esteja, né, trabalhando aqui hoje, pela manhã vim para cá e voltei agora de tarde. Eu fui almoçar em casa porque eles estão aqui. Geralmente eu como aqui no escritório. Mas bem, e aí nós falávamos a respeito da Quaresma, mas sobre um aspecto específico que é o aspecto da penitência e da oração. E aí eu estava brincando que não sabia exatamente o que eu ia fazer, né, no período da Quaresma, qual era a penitência que eu ia adotar para minha prática quaresmal. E aí eu brinquei que aí eu brinquei perguntando para minha esposa, né, qual que é a minha penitência? E aí ela brincou, falou, se você perguntar para tua mãe, ela sabe. Eu falei, vou lá perguntar pra minha mãe qual é. E minha esposa brincou, a gente ficou fazendo piada em cima disso. E aí, muito bem, chegamos ao assunto da oração do rosário às 4 da manhã, porque toda quaresma, no período litúrgico, toda quaresma litúrgica e toda quaresma de São Miguel, nós temos um excelentíssimo frei chamado Gilson, tá certo? Que ele faz? Que ele reza o rosário 4 da manhã, nesses dois períodos do ano, né? De maneira absurdamente evangelizadora, porque é um apostolado fantástico que toma assim, infinidade de pessoas, né? E aí, enfim, o assunto acabou sendo esse, né? Acordar 4 da manhã para rezar o rosário. Muito bem, acordar 4 da manhã para rezar o rosário, a gente pode fazer, vamos tentar, vai ser, eu fiz uma semana na Quaresma de São Miguel ano passado, foi assim, assim, assado, como foi a experiência, etc. Então a gente ficou meio que partilhando a respeito disso. E aí, num determinado momento, foi colocado em cima da mesa algo no sentido de, eu posso rezar o rosário, mas eu acho que eu não conseguiria acordar 4 da manhã para rezar o rosário, porque ao longo do dia eu terei que trabalhar, e eu não garanto que eu consiga viver toda a minha rotina, toda a minha jornada de trabalho depois de ter acordado 4 horas da manhã para rezar o rosário. Levantar 4 da manhã, ficar até 11 da noite, chegar 11h30 da noite em casa, é um pouco puxado, não sei se consigo, não sei se dou conta. Tudo bem. E aí, o tema foi rezar o rosário ao longo da quaresma. Falei, aí eu disse, rezar o rosário ao longo da quaresma é uma coisa muito válida, é bonito, deve ser feito, mas isso não é um sacrifício. Isso é um dos critérios aplicados de todos aqueles que são pedidos pela igreja para as práticas quaresmais, que é a intensificação da oração. O que é a quaresma no final das contas? A quaresma remonta a um período de 40 dias tirado para que nós vivamos uma espécie de deserto obrigatório dentro da liturgia da igreja, mas como que auto-aplicado. E o que é um deserto? Simbolicamente nas Sagradas Escrituras, o deserto ele serve como um período de purificação. Eu vou deixar para falar disso num outro vídeo, porque eu acho que vai ser mais proveitoso. Mas o fato é que o deserto é simbolicamente um lugar de purificação, um lugar de purgação. E se nós nos aplicamos a estar no deserto, como Cristo esteve 40 dias no deserto, como os hebreus estiveram 40 anos caminhando pelo deserto, e assim sucessivamente, nós devemos também aplicar a nós mesmos 40 dias de preparação para o período da Páscoa, tá certo? Para que nós também vivamos esses 40 dias como um processo de passagem pelo deserto, de purificação, para o que? Viver a Páscoa. Muito bem. É bonito isso, mas nota só aqui uma coisa que é muitíssimo importante de ser dita para além disso que eu disse agora.
Se é um processo de purificação que está sendo feito, é evidente que esse processo de purificação exige que nós estejamos em contato direto com Deus, ou seja, que nós rezemos mais intensamente para que Ele nos sustente ao longo do período de caminhada no deserto. Mas o que faz do deserto ser um deserto, o que faz esse período de 40 dias de caminhada na intenção de purificar-se para a celebração da Páscoa ser um período intenso de purificação, não é a intensificação da oração. Por quê? Porque a intensificação da oração é colocar-se na presença de Deus. E isso é feito para o sustento da alma no processo de purificação. Mas o processo de purificação em si, por si mesmo, exige o quê? Certas atitudes ou certas práticas sendo adotadas que purifiquem. Deu para entender ou não? Ah, professor, mas a oração purifica. É verdade, mas de uma maneira, vamos dizer, extrínseca e não intrínseca. Como assim? A purificação da oração é uma purificação passiva, que vem de Deus. Nós estamos pedindo, convivendo com Ele. É muito bom, é muito útil, é maravilhoso, mas a ação da graça exige uma predisposição da natureza, o que significa dizer que nós precisamos, de algum modo, mostrar para Deus que nós estamos dispostos à ação dele. Ou seja, que eu quero realmente que a graça dele me purifique. Como é que eu mostro isso? Cooperando com o processo de purificação. Como? Fazendo o que está ao meu alcance para dominar-me e purificar-me. Como? Mortificação que vise, ou que tenha como finalidade, a educação dos meus afetos, dos meus impulsos, das minhas paixões, da minha impureza, da minha... enfim, né? Que vise a purificação do meu imaginário, purificação do meu olhar, que vise a vitória sobre a tríplice concupiscência e assim por diante. O fato é que eu preciso necessariamente cooperar com a graça e agir como quem deseja ser verdadeiramente purificado. Dizer que nós dependemos única e exclusivamente da graça é como dizer que o cascão para tomar banho depende única e exclusivamente do chuveiro. Mas se ele não se colocar embaixo do chuveiro, nada vai acontecer. O cascão não vai se colocar embaixo do chuveiro, o que significa dizer que a culpa dele estar sempre sujo não é do chuveiro, é dele. Entende o que eu quero dizer ou não? Ou seja, se eu tenho dificuldades morais, eu preciso de uma purificação interior, a culpa não é de Deus, que não me dá graça e não me purifica. Eu não me coloquei debaixo do chuveiro, entendeu ou não? Por isso continua sujo. Ou seja, eu não me pus sob o cuidado, sob o fortalecimento, sob o impulso, sob a moção, sob o auxílio da graça, ora bola. Entendeu ou não? É necessário que necessariamente eu faça por onde? Para que aí a graça atue. A graça não vai atuar sobre nada. Se eu não estou fazendo absolutamente nada que me coloque na trilha da ação da graça divina, eu não tenho como agir. Entendeu ou não? É como, comparativamente falando, numa analogia, né? Eu querer viajar de trem-bala de, sei lá, né? Um determinado lugar a outro ali da Europa, né? Pego um trem-bala ali em um país e viajo para outro. Mas, minha Nossa Senhora, se eu não entrar no trem, eu não vou fazer a viagem. Por mais que eu fique olhando para ele, por mais que eu esteja ali, contemplando a porta aberta à minha frente, a 1 metro de distância de mim, se eu não entrar, a porta fecha, vai embora e eu não vou. Ou seja, eu preciso dar um passo, eu preciso fazer alguma coisa. O período quaresmal é, portanto, um período que exige de você uma aplicação, uma atividade de purificação. Portanto, veja só, quando a gente fala do rosário às 4 da madrugada, é uma intensificação da oração, rosário, mas também uma penitência ativa, acordar 4 horas da manhã, mesmo estando hipercansado. Deu para entender? Ou seja, você oferece um sacrifício a Deus e, ao mesmo tempo, intensifica a prática de oração. Você mortifica o teu corpo para mostrar que a tua vontade não está à disposição das tuas paixões, mas à disposição da ação da graça divina, e você demonstra que está realmente na disposição da graça divina, intensificando a prática de oração também. Porque você se relaciona com Deus, inclusive pedindo a graça para que Ele te auxilie a conseguir dar conta de todo esse período. Deu para entender? Portanto, a prática quaresmal exige 2 aspectos distintos. Oração, sem dúvida alguma, a intensificação da oração para você estar em contato constante com Deus.
E em segundo lugar, ela exige que você faça penitência, para que você demonstre que a tua vontade quer se conformar à vontade divina e não que a tua vontade está submetida às tuas paixões e à vontade de Deus que vá para lá. Não é assim que funciona. Deu para entender? Deve-se necessariamente adotar as duas coisas, penitência e intensidade na oração. Muito obrigado pela tua atenção, se inscreva no canal, ative o sininho, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido alguma coisa, de algum modo. Deixa aí no teu comentário se sim ou se não, qual a tua opinião sobre o assunto e nos vemos na próxima. Fique com Deus, um abraço e até mais. Tchau, obrigado pela atenção aqui.